Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar o estudo da periodicidade dos compostos químicos, dos elementos que estão já classificados e tabelados com o empreendimento científico da organização, Uma coisa é a gente conseguir um sistema complexo que tende a descomplexar matérias por padrões de consentimentos, esses padrões eles têm uma notação, uma notação que diferencia uma matéria de outra, Então, isso é muito importante porque na gravidade das flutuações, ou seja, dos paralelos que diz entre estações e desestações do nosso corpo, tempero, a gente tende a cada tempero desimpulsar um valor para essa gravidade, uma eferência. E isso é uma notação. Então a primeira tomada de organização e de orientação está no nosso organismo. E essa organização ela é consentida graças ao transporte químico por atividade física. Então a físico-química ela é uma base para todo esse desfecho, todo esse aprendizado. E por que eu estou falando isso? Porque a notação ela é algo que consegue padrão, Eu posso ter uma nota, eu posso ter 2 notas, 3 notas. Então a notação ela nos permite avolumar e até mesmo diferenciar notas, Por exemplo, eu tenho uma nota do tipo X e eu tenho uma nota do tipo Y, e aí com essa notação a gente consegue desnotar misturas dessa notação a partir das descomposições denotadas, Então tudo isso é a matéria-prima da química e do nosso empreendimento. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e aí a gente vai desenvolvendo uma introdução com isso. Então imagine que essa tabela toda seja uma tabela de nós. Vamos ver aqui, se a gente tem tabela de nós. Então olha só que bacana o nó. O nó é algo que apreende, uma coisa nela mesma, E a partir dessa apreensão do nó, vamos interessar nesse entendimento, O nó. O que é o nó? O nó é algo que se prende nele mesmo a partir de variação de movimento. É algo que se prende nele mesmo a partir de uma variação de movimento. Pera aí, vamos definir melhor isso, O que é um nó?
né? Eu tenho uma linha, né? E quando eu movimento essa linha, né, ela não faz assim, ou assim, ou assim, né? Então eu tenho vários tipos de movimentos para essa linha. Eu tenho como unir essa linha, eu tenho como fazer assim, né? Então, de uma variação de movimento, quando eu consigo conquistar um movimento que diz, revela algo assim, ó, eu assinto que isso é um nó. Então, eu tenho um nó nesse empreendimento. Se eu lugar esses pontos aqui, ó, eu vou ter que isso aqui é um nó simples. Bom, agora que a gente sabe o que é um nó, ele se prende nele mesmo, né? Então, quando alguma coisa era assim e de repente ficou assim, ó, né? Houve uma variação. Não houve. Ela vivia assim, agora começou a viver assim. Não houve uma variação. E essa variação ela precisa de adaptação, né? E essa adaptação ela só é concedida uma validade, só é válida quando consegue sobreviver ao tempo. Então, de uma tabela de nós que a gente conhece, né? A gente tem vários tipos de nós. De vários nós que a gente tem, aquele que sobrevive é o nó que a gente puxa saco. Então, só que a gente tem vários elementos que podem dar nó, inclusive nós mesmos. Nós temos vários elementos que podem dar nó, inclusive nós mesmos. Bom, isso aqui é a base química para colocar o validar, né? Você tem dentro dessas variações, né, de matérias, como ligar elas, ligar uma na outra e ver o compasso dessa ligação, né? Ver as características dessa ligação. Aqui, ó. A gente tem as características. E foi isso que a gente começou a ver nesse estudo da química, e isso que trouxe as informações que a gente precisava para organizar o estudo e a cientificação da biologia, principalmente o lado genético, né? Onde a gente tem uma corda do pai e uma corda da mãe. Que vai ser desencordar um filho, um nó, uma revelação. Então, tudo que a gente tem parte desse entendimento, né?
Então, o que é para nós a periodicidade? É o período, né? É o tempo que vai acontecer um nó, né? É o tempo que um nó, tempo do nó, arrebentar. Uma vez formado um nó, né? Porque o nó, ele tem várias formas de formar. A gente tem o nó natural e o nó sintético. Então a gente tem o natural e o nó sintético. E até o nó imaterial, né? Por causa da ciência imaterial, a ciência teórica. E todos esses nós, né, eles têm uma certa um certo arranjo estrutural a partir do tempo e dos desarranjos que eles fazem. Ou seja, a reformularidade de despartilhar propriedades em decisões. O que são decisões? Decisões são encontros. Formosas com a despretensão de valor, apropriando-se de provar resistência. Então, o nó, ele vem para provar resistência sobre colocação alugada. Nós são informações de desacordar resistência nenhuma fibra, nenhuma unidade. Então, quando uma unidade arruma um nó, ela varia a sua característica, né? Então esse ele fica variado. Ele sofre uma variação de descomportar um nó. Vamos escrever isso aqui, ó. Variação de descomportar um nó. Agora o que eu quero que você entenda, né, para poder fazer o feedback. Se a gente tem um nó natural, né, carne, osso, matéria, a gente tem um nó sintético, produtos, e o nó imaterial, e todos eles podem estar presentes em um espaço e no tempo, porque eles não têm relação entre si, eles são independentes. Qualquer notação que você tenha a mais é um nó que diferencia você das demais pessoas. Tá vendo por que a experiência consegue desinformar você, a nós, né? Então, conforme os anos vão passando, você vai se desinformando em anos de propriedades naturais, propriedades sintéticas e propriedades imateriais. E todos eles são independentes entre si e podem ocupar o espaço-tempo ao mesmo tempo. Veja você aí, você está cheio de nós materiais, nós imateriais e nós naturais. Você navega entre nós, né? Só que esses nós, eles são elementos, são partículas, são sensações, são representações de toques, são
são vários sentimentos orgânicos, são várias trocas de calor, de temperatura e pressão. É isso tudo, né? Isso tudo são nós. E aí, o que que a gente tem nisso? Bom, nós vamos lá. Nós podem se misturar então. Mesmo eles sendo independentes, a partir de processos de misturas, eles sabe como que o nó ele se mistura? Um nó se mistura. Vamos pegar aqui. A mistura de nós. O nó se mistura buscando a redução mais precisa e instalada em um descendente de união. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem, né, dentro de um becker, a gente tem um solvente, né? E esse solvente ele representa 1000 nós. E aí eu coloco aqui, ó, uma pedrinha aqui, ó, que ela representa 20 nós, né? O que que vai acontecer com isso aqui, ó? A mistura, conforme o motivador, a gente precisa de um motivador, um motor de motivação. Conforme o motivador, a engrenagem motivadora, isso aqui vai, depois de um tempo, vai ficar misturado entre nós, né? Então esses nós vão sofrer mistura. E o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Nós vamos ter uma mistura mais desparticulada entre esses integrantes. A gente vai ter isso aqui, ó, uma comportação, acomodação dessas partículas. E aí, dependendo aí a observação começa, ó. Dependendo do peso das partículas, elas podem ir para o fundo ou ir pro raso, ou ficar bem presa entre si, dependendo da ligação e também da motivação também. Então a gente tem um estado de afinidade entre os nós. Estado de afinidade. Característica do motivador. Tá, e tudo isso, né, que o tempo faz, tempera esses nós.
Tá bom, isso matematicamente representa o maior, né? Sempre o maior pelo menor. Então representa uma difração, uma fração de 100 por 20, né? Quanto que isso representa? Isso representa 5. 5 um estado de 5 conjunto, né? O que esse 5 conjunto representa? Ele representa o seguinte, ó. Se você tem uma célula com um núcleo aqui, ó, o que acontece? A gente vai ter, vamos pegar isso aqui. A gente pôs o cinza aqui, né? Esse pequeno ele vai ficar no meio. Ó, a gente tem dois modelos para isso, né? A gente tem o do meio e o das bordas. E aí vai ficar assim, ó. A gente tem esses dois modelos. E aí o resto aqui, ó, vai ficar azul. Então, essa é a partícula, ou a disparticularidade dessa mistura. Por quê? Agora vocês perguntam por quê? Porque a mistura é isso. Você não tem uma mudança de estado, né? Você não tem a desqualificação. Você tem essa disparticularidade por envolvimento, né? Como a gente tem uma circunferência nessa mistura, a gente tem que existe, ó, para todas as direções e sentidos existe uma repartição. Isso é uma mistura bem homogênea, bem homogênea, não homogênea, mas bem desparticulada, bem misturada, né? Ou seja, que não tem uma certa excesso, né? Não tem excesso do agente, do soluto. A gente tem um soluto e o solvente. E aí olha a matemática entrando. Se o soluto ele for igual ao solvente, dependendo da característica, a gente vai ter essa uniformidade. Se for menos, a gente vai ter esses tipos de estados aqui, ó, né? Igual vai ser proporções iguais aqui. Vai ser assim, ó. Vai ser uma área preta proporcional a uma área branca. E aí sucessivamente. Agora, se o soluto for maior que o solvente, né? Aí a gente não vai ter mistura, né? A gente vai ter só um pouco de... Isso aqui vai aumentando, na verdade. Vai aumentando aqui, ó. Então, isso é um jeito mais fácil de entender e praticar a química, né? É a reformularidade de despartilhar propriedades em decisões formosas. E aí o que acontece formosa? É porque nós formamos a gravidade. A gravidade existe, só que a gente desinforma ela, formando ela na nossa imaterialização,
na nossa realização. Ok, a gente descreve ela. E aí todos os nós são nós de gravidades. Porque é como se a gente tivesse em todos os eixos cognitivos, em todos os campos que fazem entram sentimento, partículas em nós. Quando a gravidade chega, né, ela desinforma isso aqui para baixo. Ela faz um peso nesse campo aqui, ó, e estica ele. Tá vendo? Então ela deforma o sentido natural. Se a gravidade deforma o sentido natural, para mim elevar a deformação à natureza, eu preciso de informar ela, né? Então eu vou me informando a partir dessas deformações. E aí a deformação, ela sinteticamente se eleva à natureza, à nossa natureza. E a tabela periódica é isso, né? É a busca por rendimento de desinformar a variação no campo gravitacional dos sentimentos, dos nossos a variação dos nossos solos, dos nossos planos, para os nós que vão levar esses planos a anotações consentidas por natureza. Então é como se fosse uma academia de natureza. Hoje a gente vai começar a ver esses elementos aqui, ó. Os actinídeos e os lantanídeos. Vamos lá ver os lantanídeos. Os lantanídeos ou lantanoides são um grupo de elementos químicos que formam parte do período 6 da tabela periódica. Estes elementos são chamados terras raras ou metais de terras raras, porque encontram na forma de óxidos e juntos com actinídeos constituem os elementos de transição interna. O nome procede do elemento químico lantânio, que, incluindo neste grupo, constitui um total de 15 elementos, desde o de número atômico 57 até o de número atômico 71. Embora o lantânio não tenha nenhum elétron ocupando o orbital F, os demais 14 elementos seguintes apresentam o orbital 4F parcial ou totalmente ocupado. Estes elementos são quimicamente bastante semelhantes entre si, e uma característica ímpar é a blindagem dos mesmos em relação ao ambiente químico externo, já que estes elementos não possuem elétrons nas camadas mais externas. E quando expostos a algum tipo de reação química, como de complexação, esses orbitais vazios são preenchidos, o que protege os elétrons do subnível 4F e de qualquer participação na reação. A abundância desses elementos na crosta terrestre é relativamente alta
Em minerais como, por exemplo, a monazita, fosfatos castanhoso avermelhado contendo metais terras raras, é uma fonte importante de tório, lantânio, onde são encontrados os diferentes lantanídeos e o ítrio. Na tabela periódica usual, esses elementos são situados abaixo dos demais juntos com os actinídeos, formando uma tabela mais compacta. Os raios dos lantanídeos vai diminuindo conforme vai aumentando o número atômico, porém não são variações grandes. Essa característica que dá a grande semelhança nas propriedades químicas desses elementos. Então é basicamente isso. Vamos ver o lantanídeo, o lantânio. Lantânio é um elemento químico do símbolo químico Lzão-Azinho. Lantânio. A massa atômica 138,9, é um metal de transição interna, pertence ao grupo 3 da classificação periódica dos elementos. A temperatura ambiente, o lantânio encontra-se no estado sólido. É encontrado principalmente em minerais, terras raras associadas com cério. É dúctil. Ou seja, ele consegue ser deformado e maleável. Usado principalmente em ligas para a produção de lentes especiais, pedras de isqueiros e como esponja de hidrogênio. Foi descoberto em 1839 por Carl Gustav Mosander em Estocolmo, Suécia. Interessante. O metal reage diretamente com os elementos carbono, nitrogênio, boro, selênio, silício, fósforo, enxofre e com halogênios. Oxida rapidamente quando exposto ao ar. A água fria ataca lentamente o lantânio, enquanto a água quente ataca muito mais rapidamente. Aplicações. É usado em eletrodos de carbono para a produção de luz, principalmente para iluminação de estúdios e projeções na indústria cinematográfica. É usado para solda, aumenta a resistência do vidro. O vidro absorvente de radiação infravermelha, lentes ópticas para câmeras de máquinas fotográficas e telescópios, devido ao elevado índice de refração e baixa dispersão. Então ele tem um índice de refração elevado. Índice de refração é uma grandeza física adimensional que mede a redução da velocidade da luz quando é transmitida através de algum meio óptico transparente. Entendi. É usado como fonte emissora de elétrons em microscópios eletrônicos de alta resolução. Quantidades pequenas de lantânio são adicionados ao aço para melhorar sua maleabilidade, ductilidade e resistência ao impacto. Pequenas quantidades são adicionadas ao ferro para produzir ferro, fundir, nodular. Pequenas quantidades de lantânio são adicionadas ao molibdênio
para diminuir sua dureza e sensibilidade à variação de temperaturas. O metal é pirofórico, por isso é usado em ligas para a produção de pedras de isqueiro. O óxido é usado em eletrônica, em válvulas eletrônicas ou válvula termiônica, também chamada por vezes de tubo a vácuo. É um dispositivo eletrônico formado por um invólucro de vidro de alto vácuo chamado ampola, contendo vários elementos metálicos. Ligas de lantânio como esponjas de hidrogênio. Estas ligas são capazes de absorver até 400 vezes o seu volume de hidrogênio gasoso e é um processo reversível. Como catalisador no craqueamento do petróleo, transformação do óleo cru nos seus derivados. Então ele acelera a velocidade do craqueamento. Mantas de lanterna a gás na forma de compostos é usado para polir vidros em lapidação. Em datações de rochas e minérios, o nitrato de lantânio é aplicado principalmente em vidros especiais, tratamentos de água como catalisador. E o fluoreto de lantânio é utilizado para a produção de membranas em elétrodos, íons seletivos e íon fluoreto. Então, o lantânio ele tem uma variabilidade muito grande. O lantânio não tem nenhum papel biológico conhecido. O lantânio bloqueia o poro formado pela alfa-latrotoxina em estudos realizados no vidro. O elemento não é absorvido por via oral e, quando injetado, sua eliminação é muito lenta. O carbonato de lantânio está sendo estudado como composto para absorver o fosfato nos casos de falhas renais. Alguns cloretos de terras raras, tais como os cloretos de lantânio, são conhecidos por apresentar propriedades anticoagulantes. Interessante. O lantânio apresenta dois isótopos naturais que é estável com uma abundância natural. Radioisótopos têm sido identificados. Os demais apresentam meias-vidas de 24 horas. Os isótopos de lantânio apresentam massa atômica o lantânio tem uma toxicidade baixa a moderada e deve ser manuseado com cuidado. Muito interessante, né? Lantânio. Sério. Um pouquinho sério. Sério é um elemento químico. Também se encontra no estado sólido. O sério é o elemento metálico prateado pertencente à série química mais reativo entre os elementos de terra rara. Soluções alcalinas e os ácidos diluídos e concentrados atacam o metal rapidamente. Vamos ver as aplicações do sério. Usado para a produção de ligas de alumínio, aços e ferros. Adicionar sério ao ferro fundido para produzir ferro maleável. No aço, o sério pode ajudar a reduzir os sulfatos de óxido. O sério é usado em aço inoxidável como agente endurecedor. Adicionados a ligas de magnésio para resistência ao calor. Produção de ímãs permanentes. O sério é um componente de ligas
pirofosfóricas usadas para a produção de pedras de isqueiro, óxido de cério, mantas, né, em mantas, camisas de lampiões a gás, catalisador de hidrocarbonetos em forma autolimpantes, óxido de cério usado como abrasivo na indústria de polímeros de vidro, catalisador no caqueamento de refinamento de petróleo, lâmpadas de arco de carbono, principalmente em indústria cinematográfica, agente oxidante, em manufatura do vidro, coloração de esmalte, absorção de luz ultravioleta, catalisar sínteses orgânicas, é usado como componente do cristal de cintilação em câmara gama de última geração em medicina nuclear. Interessante. O praseodímio, elemento químico, símbolo Pzão, Rzinho. Foi isolado em 1885. Usado para produzir ligas metálicas de alta resistência térmica e mecânica, utilizadas em componentes de motores de avião e de filamentos para lâmpadas de projetores cinematográficos. É também usado na produção de metal e para pedras de isqueiro. Praseodímio. É mais resistente à corrosão no ar que o europeu. Em adição com magnésio para produzir ligas metálicas de alta resistência usando motores de avião, usado em motores de avião. Núcleos nas lâmpadas de arco de carbono para a indústria cinematográfica, para iluminação de estúdios e projetores. Compõe o metal MIST na quantidade de 5% para a produção de pedras de ignição de isqueiros. Compostos de praseodímio são usados para colorir em amarelo vidros e esmaltes. É um componente do didímio usado em vidros para a fabricação de óculos de proteção. Fluoreto de praseodímio, cloreto de praseodímio, brometo, iodeto, óxido, sulfeto, seleneto, telureto e nitrito. O neódimio. O metal tem um brilho metálico, prateado, brilhante, entretanto sendo um dos metais de terra raras mais reativo. Escurece rapidamente no ar, formando óxido. O neodímio é um componente do dímio usado para colorir vidros e fabricação de óculos de proteção, pois absorve a luz amarela da chama, para os soldadores e assopradores de vidros. Delicadas cores aos vidros, desde o violeta puro, o vinho, até um cinza claro. Branda absorção estreita. São usados por astrônomos para
calibrar dispositivos denominados espectrômetros e filtros de radiação infravermelha. O neodímio é usado também para remover a cor verde causada pelo ferro contaminante do vidro. Alguns tipos de vidro contendo neodímio são usados para produzir rubis em lasers. Utilizando lasers, certos materiais podem conter pequenas concentrações de íons. Sais de neodímio são usados como corantes e de esmaltes. O neodímio é usado em ímãs permanentes. Estes ímãs são mais baratos que os ímãs de samário cobalto. Provavelmente devido à semelhança do cálcio 2+, divulgado como elemento para promover o crescimento vegetal composto de elementos de terras raras, são utilizados com frequência. O pó de metal de neodímio é perigoso, entra facilmente em combustão e é explosivo. O promécio. Ele encontra-se no estado sólido. A principal aplicação é como emissor de radiação beta para produzir medidores de espessuras. É usado como fonte de radiação beta para produzir medidores de espessuras muito finas. A radiação beta, ao incidir sobre o fósforo, gera luz. Esta luz, através do fotocélulas, podem ser usadas para produzir baterias muito pequenas que convertem a luz em corrente elétrica. Com uma vida útil de aproximadamente 5 anos, usando 147 para serem usados em pesquisas espaciais. Os seus sais luminescentes podem ser usados para a produção de ponteiros e mostradores de relógio. No futuro, possivelmente como uma fonte portátil de raio-x e de calor para serem usados em sondas espaciais, satélites artificiais, aplicações médicas e para a produção de lasers para serem usados em comunicação com submarinos quando submersos. Então isso aqui pode ser muito perigoso, né? Fonte portátil de raio-x. Promécio. O manuseio do promécio deve ser efetuado com extremo cuidado devido à sua elevada radioatividade, em particular ao promécio, que pode emitir raio-x durante seu decaimento beta. A meia-vida do promécio é muito inferior ao do promécio 239. Então ele é um leve emissor de partículas beta, porém não emite radiações gama. Porém pode ocorrer emissões de raio-x quando as partículas betas atingem elementos com números atômicos mais altos. Samário. Utilizado em lâmpadas de eletrodos de carbono na indústria cinematográfica, para dopar cristais, para o uso de masers ou lasers.
Absorvente de nêutrons em reatores nucleares. Ó, isso aqui é interessante. Em ligas para produção de fones de ouvido. Também. Ligas de samário cobalto é usada para produção de ímãs permanentes com resistência à desmagnetização elevada. O óxido de samário é usado em vidros ópticos. Sais de samário são usados em cintiladores fotossensíveis. O óxido de samário é usado como catalisador para desidratação e desidrogenação. O titanato é usado para estabilizar o desempenho de condensadores elétricos e é utilizado como catalisador na desidrogenação e desidratação do etanol em sínteses orgânicas. Utilizado juntamente com cálcio e fósforo na medicina para tratamento de dores ósseas em pacientes com câncer e em sensores de absorção de espectroscopia no infravermelho. Não tem papel biológico. Európio. Tem um magnetismo elevado em condições normais de temperatura e pressão. Científico demonstram que esses elementos possuem supercondutividade a temperatura de 271. Pouco conhecido para ele. Existe uma aplicação pouco conhecida para o elemento, sendo ela o uso deste em uma fórmula de estrôncio, alumínio, oxigênio e disprósio nos lumes de relógios modernos, sendo usados também para dopar alguns tipos de plásticos para a fabricação de lasers. Dopante para a produção de filmes, dióxido de zinco. Este metal está sendo utilizado para uso de reatores nucleares, absorve nêutrons. Usado como componente de fósforo vermelho, usado em cinescópios de televisores a cores, como um ativador de fósforo de ortovanadato. Vidros fluorescentes. Isótopos. O gadolínio. Esse gadolínio aqui é famoso. Ao contrário dos demais elementos, o gadolínio é relativamente estável no ar seco, porém perde o brilho rapidamente no ar úmido, formando óxido que adere frouxamente à superfície, que, se for retirado, expõe a superfície de uma oxidação adicional. Elevada secção de captura de nêutrons térmicos conhecidos entre os elementos. Baixa perda de efetividade. O gadolínio torna-se supercondutor abaixo de uma temperatura crítica. Cristais de gadolínio e ítrio têm aplicações em micro-ondas. Compostos de gadolínio são usados para a produção de fósforo, ativador de cor em tubos de TV coloridas. Soluções de compostos de gadolínio são usados como contrastes intravenosos para realçar imagens de ressonância magnética. O gadolínio é usado para a manufatura
de compact discos e memórias de computador. É usado como componente de materiais para fabricação de telescópios a lasers. Possui propriedades metalúrgicas incomuns em quantidades pequenas, próximos a 1% adicionado a ligas de ferro, crômio ou outras melhoras a facilidade de trabalho com essas ligas aumentam a resistência de corrosão e as elevadas temperaturas. Correm diversos minerais como a monazita e a bastanazita. Então, como vocês viram, é usado como contraste na ressonância magnética. Complexos de gadolino são utilizados como contraste em ressonância magnética. Entretanto, relata-se que é um estimulante do metabolismo. Em animais aquáticos, provoca danos nas membranas celulares. Interessante. O térbio. É usado em ligas metálicas para a produção de dispositivos eletrônicos. Utilizado para dopar fluoreto de cálcio, tungstato de cálcio e molibdato de estrôncio. Materiais que são utilizados em semicondutores e como estabilizador cristalino das células de combustíveis que funcionam em temperaturas elevadas. O térbio também é usado em ligas metálicas para a produção de dispositivos eletrônicos. Seu óxido é usado no fósforo verde, em lâmpadas fluorescentes. O borato do térbio sódio é usado como material de lasers que emitem radiação. Disprósio. É utilizado em conjunto com o vanádio e outros elementos como componentes de materiais para lasers. Sua alta secção eficaz de absorção de nêutrons térmicos e seu alto ponto de fusão sugerem sua utilidade para o uso de barras de controle nuclear. Um óxido misto de disprósio e níquel forma materiais que absorvem os nêutrons, não se contraem e não se dilatam sob bombardeio prolongado de nêutrons, por isso usado para barras de esfriamento em reatores nucleares. Alguns calcogênios de disprósio e cádmio são fontes de radiação infravermelha para o estudo de reações químicas. O disprósio também é usado para a fabricação de discos compactos. O ômio. Propriedades magnéticas incomuns. O ômio foi usado para criar mais forte campo magnético artificial gerado. Absorve nêutrons de fissão nuclear, sendo usados para controlar e moderar as reações nucleares nos reatores nucleares, como aditivo em ligas metálicas. Seu momento magnético é muito elevado e apropriado para a produção de lasers. Cristal de ítrio e ferro. E odontologia. O óxido de ômio, uma substância de cor amarela, foi preparado por o érbio. O érbio, os usos diários do érbio são variados. É usado geralmente como filtro fotográfico e, devido à sua resistência, é útil como aditivo metálico.
Usado em tecnologia nuclear como absorvente de nêutrons, usado como dopante em amplificadores ópticos. Quando adicionado ao vanádio como liga, diminui a dureza e melhora a sua condição de ser trabalhado. O óxido de Erbium apresenta uma coloração rosada, por isso é usado para tingir vidros e em esmalte para porcelanas. Este vidro é usado então para produzir óculos de sol, joias baratas. Túlio foi usado para produzir lasers, porém os custos de produção elevados impediram que outros usos comerciais para o túlio fossem desenvolvidos. Ele estável, bombardeado em reatores nucleares, pode ser usado como fonte de radiação em dispositivos portáteis de raio-x. Um estável possivelmente pode ser usado como fonte de energia. E o 169 tem potencial uso em materiais magnéticos cerâmicos denominados ferrites, que são usados em equipamentos de micro-ondas. Super interessante. O itérbio. Um isótopo do itérbio se tem usado como fonte de radiação alternativa para uma máquina de raio-x portátil, quando a eletricidade não estava disponível. Seu metal pode ser usado para melhorar o refinamento dos grânulos, a resistência e outras propriedades mecânicas de aço inoxidável. Algumas ligas metálicas de itérbio são usadas em odontologia. Existem poucas aplicações para este elemento. Que legal, cara. Acho que o último aqui, ó. O lutécio. Em alguns livros é colocado como metal de transição. O lutécio é um metal trivalente, coloração branco prateado, resistente à corrosão. O metal é empregado como catalisador no craqueamento do petróleo nas refinarias. Também usado enquanto ortosilicato de lutécio para ativar cintilador de sério em câmara gama de utilização de última geração na medicina nuclear. O radioisótopo de massa 177 desse elemento está sendo utilizado como fonte de radiação beta menos associada às partículas de hidroxiapatita para pesquisas e tratamentos de tumores. Essas partículas serradoras de radioisótopo podem atuar de forma seletiva nas células tumorais e podem evitar a radiação de células sadias. Lutécio. 177 fonte de radiação beta menos associada a partícula. Interessante. Potencial de ionização, isótopos. Tem meias vidas inferiores a 9 dias. Vamos lá então. O que a gente tem com esse grupo aqui? Né? Esse grupinho aqui. Todos eles são nós que tem uma certa semelhança. A gente viu para fazer lente, tem compatibilidade com raio-x, alguns são para ligas de solda, para adicionar características a ligas. Bom,
dentro desse campo de nós, né, fazer os nós assim, ó, fazer a associação desses materiais, isso tem potencializado a recombinações estratégicas, né? A gente tem o pessoal da pesquisa que corrobora estrategicamente, utilizando a natureza, buscando recombinar de forma estratégica, e não só recombinar, mas caracterizar para estudos posteriores, né? Tudo isso que a gente viu, né, sendo utilizado a partir desse saber, dessa organização aqui, ó, que despede características, tem um sentido cognitivo e estratégico para desenvolver a melhor repartição e entendimento dessa recombinação. Até porque a gente quer evoluir nesse sentido de motivador. E aí tudo caminha para esse sentido, né? Esses são os lantanídeos. E uma coisa que eu queria deixar claro, né? Metais de transição. A gente não pode perder esperança com a natureza, né? Por mais que a gente não tenha recursos para poder utilizar agora, para poder fazer pesquisa, por mais que a gente tenha uma certa burocracia, uma certa exclusão, uma certa hierarquização, um certo encontro de oportunidades, principalmente para as pessoas que a gente chama de aproveitadoras dos amigos, mas não nesse sentido. Nosso campo, ele é rodeado de pessoas que estão lá por natureza de sorte, né? Sorte, a gente tem muito oportunismo. E aí, geralmente essas pessoas que nascem dessa prótese, elas não vão muito além. Elas não têm a característica de ir além, porque essas pessoas, elas não estão muito vibradas com o sentido das descobertas. Agora, a natureza, ela tem muito a entregar, né? Principalmente para quem não tem essa sorte ou essa oportunidade. E aí o que acontece? A esperança, ela consegue entender que a recombinância e a interação a partir da inteligência consegue elevar a natureza em uma adequação sempre melhor do que estava. Sempre melhor. Isso é de fato, isso é garantido. Então, se você usa uma corda hoje para fazer, ou seja, para tocar, essa corda poderia ser melhor. E existem pessoas que utilizam corda melhor, mas ainda é caro, né? Por conta dessas questões, dessas pesquisas.
tudo na natureza ele tem condição de encontrar oportunidade, encontrar sorte para poder fazer o nó se amar, né? A química ela trata disso, né? A gente tá mergulhando na química aqui, pedindo ajuda nela, porque a gente garantidamente vai precisar, né? Uma hora a gente não precisa de médico, uma hora a gente não precisa de treinador, professor, advogado, padre, esposa. Então, certamente a gente vai precisar de um produto melhor, né? Pra gente ir melhor, pra gente ir além. E a natureza ela tem condição de integrar isso. Só que nós ainda, às vezes a gente acredita teoricamente, por computacionalmente, ter empreendimento para isso, né? Só que a natureza ela é muito mais e a gente precisa muito mais da natureza. Só que a gente não tem instrumentos para poder fazer a cozinha com a natureza ainda. Quem tem são pessoas grandes, são faculdades, são instituições. E aí, o que a gente quer? A gente quer trazer isso cada vez mais para perto das pessoas, porque isso é a cura, isso é o desejo, isso é o movimento de bem, né? Você dá oportunidade para as pessoas sem delegar sintomas de pontuações que desdelegam, né? Tiram a elegância dos seres de serem o que são, né? Unidades performadoras, né? E aí, quando a gente consegue entregar aos poucos esse tipo de educação, a gente consegue desligar essa necessidade toda, essa hierarquia toda, essa suposição toda de burocracia, e a gente consegue levar condição do cara lá no Nordeste, né? A comunidade lá no Nordeste, a comunidade lá no Centro-Sul, a comunidade lá no sei lá onde, ter a graça de pesquisar, de empreender, de processar, de colocar os engenhos dos seres a pensar em coisas melhores para serem e para comunicar que se fazem de ser bons relacionadores com a natureza, bons amadores da natureza. Ultimamente não tem sido, porque existe uma burocracia, existe uma competição, existe uma amargologia desses instrumentos de colocar as pessoas sobre lamentos e choros por descompartilhar academicamente, curricularmente, frequencialmente, personalidades, né? Ou seja, pessoas com nós diferentes, né? De outros. Tá certo, esses nós eles precisam ser diferenciáveis mesmo. Mas o único problema é que a gente não dá oportunidade para todo mundo, e quando a gente enxerga um sortudo ou um oportunista, a gente acredita que ele é um salvador, que ele é um inteligente, que ele é um fenômeno. E não é bem assim, né? A natureza por si só é tudo isso e mais, né? A natureza é além que isso. A gente só está desfocando as nossas faltas para ver o excesso de alguém,
né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso cria dor dentro de nós. Isso desintimida a gente do nosso consenso, da nossa natureza, da nossa verdade. Mas é isso que eu quero deixar claro, que existe esperança na natureza, e a química ela é isso. Ela consegue pegar da matemática, da proporção e encontrar graus de arranjos, né? Arranjos de nós para poder fazer resistência, para poder criar uma positividade mais elevada, né? E é isso, enviar vontade de aturar toda essas versões de aturadores, de adequadores e entendedores e formadores de opiniões, né? Porque tudo é muito instantivo, né? Até mesmo nós que entregamos algum sintoma de validade, né, para ser destacado. Bom, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo da parte dos lantanídeos aqui na tabela, onde a gente tentou fazer valer algum dado desse empreendimento. E aí no outro vídeo a gente tenta fechar falando do último grupo, né, da última família. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.